Olá, meu nome é Alexia, sou psicóloga consteladora sistêmica e estou abrindo esse canal Pais e Filhos Rumo ao Mais para conversar um pouco com você que é mãe e com você que é pai. Pretendo trazer a vocês, por alguns momentos durante a semana, dicas para ajudá-los com as dificuldades de seus filhos e filhas e mudar um pouco o rumo dessa história. Hoje convido vocês para conversarmos sobre crianças e às vezes até alguns adolescentes que dormem com um ou com os dois pais. Por vezes recebo demandas de pais dizendo que seus filhos não querem deixar suas camas para irem para as deles próprias. Quase sempre a justificativa é de que eles têm medo de dormir sozinhos. Porém, o que tenho observado é que esse comportamento muitas vezes está ligado à necessidade deste pai ou desta mãe desse contato, dessa presença com a criança, como uma espécie de substituto, do par parental, muitas vezes ausente. Nesse caso, a criança se coloca à disposição. Inclusive, ela toma inconscientemente para si a responsabilidade pela situação. Ela acredita que o papai ou a mamãe está com medo de ficar sozinho, né? Então ela toma para si esse sentimento. Muitas vezes também a criança se coloca à disposição de um ou até dos dois pais, para separar o casal, podendo assim se aliar ao que deseja essa separação, e esse afastamento do companheiro, e ela começa a reivindicar então os cuidados e a atenção do papai ou da mamãe. Quantas vezes esses pais acabam se tornando até indisponíveis, inclusive sexualmente, para os seus companheiros, não é mesmo? Então assim, eu vou contar aqui uma experiência de um dos meus atendimentos. Então essa mãe se queixava que sua filha de 6 anos tinha medo de dormir sozinha e medo do escuro. Então no relato dela, ela dizia que a criança ficava na própria cama até o pai sair para trabalhar por volta de umas 3 da manhã mais ou menos. Então ela vinha para a cama da mamãe se queixando de medo e aí dormia com ela o resto da noite. Aí eu ouvindo esse relato, eu fiquei questionando, e aí eu perguntei para a mãe assim, não é interessante perceber que até mais ou menos 3 horas da manhã sua filha não tem medo de dormir sozinha? E aí eu perguntei assim para ela, quem de fato tem medo? A mãe ficou espantada, lógico, e aí ela confessou que era verdade, que no início, quando o marido começou a sair nesse horário para trabalhar, ela ficava bastante insegura. Então eu propus para ela que ela conversasse com a criança dela e que ela garantisse para a menina que estava tudo bem, e que ela, a mamãe, daria conta de dormir sozinha e que a filha podia ir para a sua própria cama. E aí ela ficou muito surpresa quando a criança, depois de muito pouca resistência, aceitou a proposta, inclusive solicitou que a mãe apagasse a luz e tudo mais. E aí, a partir daí, o relato dela é que a criança não se queixou mais de medo e passou a dormir sozinha tranquilamente na cama dela. Então, o que a gente pode ver é que alguns filhos, por amor, assumem muitas vezes algo dos seus pais, esperando dar conta de solucionar parte desses problemas, mas eles esquecem que são muito pequenos, diante de seus pais. Mas com essa atitude eles acabam fracassando e perturbam muito o sistema familiar, porque eles invertem a ordem hierárquica, se acham grandes quando são pequenos. Quando os pais trazem para si então as suas responsabilidades e assumem, e as assumem, os filhos começam a se sentir mais acolhidos, e aí eles voltam para o seu lugar de origem, eles ficam mais seguros, E aí então a gente pode perceber, pai e mãe, que se você olhar melhor para si mesmo, se você estiver disposta a mudar algumas posturas na sua vida, você pode se surpreender com as respostas, porque a criança responde rapidamente, tá? Vocês gostaram do vídeo? Coloquem aí suas opiniões, clique aqui embaixo, dê suas sugestões para novos vídeos, dê um joinha aí, e se você não se inscreveu no canal, se inscreva
Vem comigo rumo ao mais. Até semana que vem. Obrigada.